nossas vidas hoje, para a nossa família. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos só por um instante. Senhor, nós estamos tão felizes, ó Deus, de termos o privilégio de poder ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é o ensino, que é a direção, a Tua palavra que é a correção de tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida mais que abençoada nessa terra. Pai, nós queremos declarar que o nosso coração está aberto, nós queremos declarar nessa tarde que nós estamos prontos para receber a porção que o Senhor deseja liberar, que vai nos nutrir, que vai abençoar as nossas famílias. Tenha as liberdades, Espírito Santo, de falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que alegria chegar aqui, né, e ver essa igreja tão linda. A gente não conheceu todos os espaços ainda, mas o pouquinho que a gente viu, a gente já encontrou muita excelência. Parabéns a todos dessa casa, dessa família. E eu creio que é só o começo daquilo que o Senhor está fazendo. Ele tem muito mais. Queridos, eu quero partilhar nessa tarde uma palavra que vai falar acerca de casamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios para que eu e você possamos ter um casamento bem-sucedido. Antes de eu iniciar, eu só gostaria de ver quantos que estão aqui são casados. Levanta sua mão. Ok. Quantos são solteiros agora? Você que é solteiro, aproveita. Se tem, né, homens, né, mulheres solteiras. Amém. Obrigada. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero te dizer que uma palavra como essa não se aplica apenas a pessoas casadas. Isso é vacina para você que é solteiro. Amém, gente? A gente costuma dizer na igreja assim, é vacina. Você não precisa ter um problema para você aprender sobre aquele assunto. Você não precisa esperar o seu filho entrar na adolescência para você aprender sobre a adolescência. Você não precisa esperar algumas fases chegar para você já começar a ter um entendimento sobre aquele assunto. Então, se você ainda não é casado, olha que privilégio você está tendo de ouvir uma palavra sobre casamento. Pode ter certeza que isso vai te poupar de muitas dificuldades. Eu sou tão grata a Deus porque logo que eu e o pastor casamos, nós fizemos, se expomos muito a cursos, tudo que tinha na igreja voltado a casamento, nós estávamos. E eu vejo que nós fomos poupados de muitas dificuldades que a gente vê as pessoas passando, porque a gente tinha essa sede de aprender, de receber. Então eu creio que isso também se aplica sobre a sua vida. Então, se você ainda não é casado, um dia você vai ser, se assim você deseja, né, em nome de Jesus. Então receba isso como uma ferramenta de Deus para a sua vida. Nós vamos falar nessa tarde sobre então os princípios para um casamento bem-sucedido. Eu quero caminhar aqui num texto bem conhecido, um texto que está ali em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. O texto diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25, você pode tomar nota, porque nós vamos caminhar nesse texto, nós vamos extrair alguns princípios que vão abençoar a nossa vida. Querido, você deve ver o quanto, infelizmente, as taxas de divórcio têm aumentado nos últimos tempos. Infelizmente, o casamento tem sido muito banalizado. As pessoas, muitas vezes, estão desacreditadas no casamento. E nós precisamos compreender o que Deus pensa a respeito. Sabe qual é a verdade de Deus no meio de tudo isso? E eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de casamento, porque eu amo casamento. Eu casei relativamente nova, tinha recém feito 19 anos. Nós vamos completar 20 anos de casamento em fevereiro. E assim foi a melhor escolha. Depois de conhecer Jesus, sem dúvida, foi a melhor escolha da minha vida poder me casar. Então eu vejo o casamento como um grande presente de Deus. E se você não enxerga o casamento assim, eu quero declarar sobre a sua vida que a sua visão, ela vai ser alterada, em nome de Jesus. Eu quero extrair esses princípios para que a gente entenda algumas verdades. A gente precisa compreender que o casamento, ele não existe para te fazer feliz, mas para te fazer santo. E para que você faça o outro feliz. O casamento é a escola do caráter. Se você está casado, você está numa grande escola. Sabe, porque o casamento, ele trata a gente. Ele deixa a gente menos egoísta. O casamento vai fazer com que a gente olhe para o outro. Vai fazer com que a gente deixe muitas vezes a nossa razão
Aquela ideia é melhor ser feliz do que ter razão, né? E a gente vai aprendendo junto, nós vamos construindo juntos. O primeiro princípio que eu quero extrair nessa tarde, dentro desse texto, é o princípio da emancipação. Eu vou tentar trazer alguns exemplos simples e práticos para que a gente possa compreender. O princípio da emancipação. A palavra diz, por isso deixará o homem pai e mãe. Esse deixar, ele apresenta uma emancipação. É preciso deixar algo antes de se unir. E eu sei que parece algo meio óbvio, mas no dia a dia a gente vê que não é tão óbvio assim. Quando fala de emancipação, aqui nós estamos falando de que quando um casal se une, se casa, eles agora vão seguir a vida deles. Eles vão ser emancipados para poder estabelecer a sua nova família. Então agora você tem uma família de origem, que é da onde você veio, que são os seus pais, e que você vai honrá-los. Mas agora você se casou e você constituiu agora a sua família. Esse processo de emancipação, querida, é muito importante. Veja bem, muitos casais sofrem muito, porque eles têm dificuldade, inclusive, de cortar o cordão umbilical emocional. E aí se torna uma codependência dos pais. E aqueles atritos todos que nós vemos, e você já deve ter ouvido muito, ou a quem sabe até vivido, com sogro, com sogra. Quando fala de sogro e sogra, parece até que dá uns arrepios, porque a gente encontra tantos atritos, sabe, em casamentos por conta desse processo não ser claro. Quantos aqui têm filhos? Então agora eu também quero aplicar isso para você no futuro. Porque é muito bom quando a gente olha para a nossa sogra e fala, é verdade, eu tenho que viver a emancipação, mas um dia nós vamos ser a sogra. E eu falo assim, eu quero ser uma sogra legal. Eu sempre disse isso, eu quero ser uma boa sogra, eu quero ser uma pessoa com noção. Eu quero ser uma pessoa que vai poder contribuir. Então hoje, quem sabe, os seus filhos são pequenos, mas vai chegar o dia que isso aqui vai se aplicar a eles. Veja que o que nós estamos recebendo aqui se aplica a nós, mas também no futuro nós vamos ter que compreender essas verdades para permitir com que os nossos filhos vivam um casamento bem-sucedido. E quando nós falamos da emancipação, nós falamos de deixar. Querido, é fato que a vida inicial do casal muitas vezes é bem desafiadora. A gente às vezes escuta, o casal vai lá, se casa e vai morar na casa dos sogros. E a gente entende que tem realidades e realidades. E eu não estou aqui crucificando essa ação, mas eu também preciso te dizer que se isso está acontecendo, precisa ser algo temporário. Amém, gente? Amém, gente? Vocês estão aí? Amém, achei que eu estava assustando vocês. Precisa ser algo temporário. Não dá para viver a vida inteira na casa da sogra. O ideal é que já se emancipe, inclusive, de uma casa, tendo a sua própria casa, tendo o seu próprio lugar para morar. Nós sabemos que a vida promove algumas coisas e umas dificuldades que pode sim acontecer no percurso, e está tudo bem, faz parte dos desafios. Tem pessoas que em algum determinado momento precisam fazer esse retorno e temporário, e está tudo bem, mas entenda que isso é uma estação que precisa passar. A emancipação consiste em entendermos que agora estamos constituindo a nossa família. E quando eu falo que a gente precisa se emancipar, inclusive emocionalmente, o marido precisa se emancipar do pai e da mãe, financeiramente. Quantas vezes a gente vê pessoas casadas, mas que se aproveitam, porque fica cômodo, né, gente? De recorrer aos pais, que são uma bênção. E é claro que os pais sempre vão querer ajudar os filhos, isso é um presente para nós. Mas nós não podemos se acostumar com isso. Nós não podemos fazer disso uma muleta para que em qualquer situação difícil a gente recorra aos pais. Porque o Senhor deseja, inclusive, que a gente viva os processos na nossa vida. Eu lembro que um período nós passamos uma situação bem difícil financeiramente. E nós moramos em Cascavel, a nossa família toda de Toledo, e eu e o pastor nós tínhamos claro que nós precisávamos passar por aquilo sozinhos. E nós não compartilhamos por uma clara direção de Deus que nós estávamos sendo forjados naquele processo. E foi algo tão lindo, porque a gente aprendeu a passar pelas dificuldades, inclusive financeiramente. E passamos tão felizes que ninguém sabia as lutas que nós estávamos passando. E depois que a situação passou, a gente pôde compartilhar com a nossa família.
O que eu estou querendo dizer para você, não é que você nunca pode recorrer à ajuda, a família é uma bênção. Mas se isso está sendo algo reincidente, se isso já se tornou algo comum, isso é um problema. E isso vai impedir com que você viva a emancipação no seu casamento, na sua família. O Senhor deseja que a gente como casal, a gente passe inclusive pelas lutas juntos. E é tão lindo ver a construção junto. E tem horas que parece que a gente está construindo e vem alguma dificuldade, parece que tudo se esvai. E aí a gente pode olhar um para o outro e falar, mas nós vamos agora recomeçar. Sabe? E poder ir recomeçar, isso é algo maravilhoso, porque isso vai mostrar a consistência do casamento. E aí quando eu falei que se aplica para os filhos, você já parou para imaginar que um dia o seu filho, a sua filha vai casar? Existe algo que as pessoas falam que é a síndrome do ninho vazio. Quando os filhos saem de casa, pessoas entram em processos bem depressivos, bem difíceis, porque elas não se prepararam emocionalmente para esse momento. Então nós somos pais, nós temos que pensar lá na frente. Parece longe, mas não é. Se você tem filhos, daqui a pouco você pensa, eu estava aqui com um bebezinho, daqui a pouco já está correndo, daqui a pouco já é adolescente, daqui a pouco está namorando, daqui a pouco está casando. E a gente tem uma experiência, nós temos o Isaac tem 17 anos. E desde pequenininho o Isaac falava assim, eu quero casar, quando eu crescer eu quero casar, eu quero ter muitos filhos. Ele falava assim, eu quero ter 11 filhos. A gente falava, uau, né? Ele queria ter um time de futebol. E é claro que ele foi crescendo, e o desejo dele permaneceu de querer casar. Claro que os filhos diminuíram, né, gente? Hoje ele fala que ele quer ter 3 filhos. E ele começou a namorar, e esse ano ele noivou. Com 17 anos ele noivou. E ele está com o casamento marcado, ele faz 18 anos agora em dezembro, e ele está com o casamento marcado para abril do ano que vem. E sabe o que traz alegria no nosso coração? É ver que a referência de casamento que ele teve foi boa. O que faz um jovenzinho querer se casar e constituir família? O que faz uma pessoa olhar, sabe, e falar, vale a pena, isso é algo bom, isso é que eu quero para mim. Às vezes a sociedade pode olhar e falar, meu Deus, mas que precoce, querido. Nós temos que entender o que Deus está falando, porque a Bíblia fala da mulher da sua mocidade, sabe, das coisas que nós construímos ainda no tempo da nossa mocidade, os filhos, algo tão precioso. E às vezes a gente vem tão formatado num sistema que a gente quer colocar um monte de regras, enquanto na verdade é Deus que vai nos direcionando. E a gente é muito feliz, porque ele vai se casar. E eu falo para você, eu não estou sofrendo. Eu já falei para ele, Isaac, quando você casar, o teu guarda-roupa vai ser o guarda-roupa do seu pai. Eu falei, amor, você vai ter mais espaço. Daí ele olhou para mim e falou, e você também, né? Eu falei, sim, né? Mas sabe, que alegria poder projetar os filhos. Que alegria entender que a emancipação é um processo de crescimento saudável e que nos abençoa. A emancipação é uma sinalização, sabe, para uma maturidade. Então nós precisamos, como casal, ser emancipados. Isso não significa que nós não vamos ter os nossos conselheiros, que nós não temos os líderes, que nós não vamos conversar com os nossos pais. Mas significa que nós assumimos a responsabilidade emocional, espiritual e financeira da nossa casa. A Bíblia fala, é melhor comer um pão seco em paz do que ter um banquete, ou ter muito recurso, mas num lugar cheio de contenda. Então o que de fato nós precisamos é estar alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Então, querido, o primeiro princípio, anote aí, princípio de emancipação. Isso vai mostrar a nossa maturidade espiritual quando nós emancipamos. Isso não é desonrar os pais, amém, gente? Não é abandonar os pais, não é nada disso. Mas é nós sermos conscientes e responsáveis que daqui para frente nós vamos ter que seguir assumindo as responsabilidades das nossas escolhas. E muitas vezes vão ser responsabilidades que vão doer. A gente vai ter que pagar o preço junto, mas depois nós vamos olhar para trás e falar, uau, nós vencemos isso. Sabe, Jesus nos ensina esse estágio de maturidade espiritual. Em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim. Depois em Mateus 16, 24, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Esse já é o estágio de renúncia, de autodomínio. Que nem tudo é do jeito que eu quero, que nem tudo é sobre a minha vontade. E depois em um outro estágio, que Mateus 28, 19 vai dizer, ide,
Esse é o estágio da maturidade, onde nós já não ficamos presos no nosso passado, no conforto, mas nós nos movemos no propósito do que nós fomos criados. Então, o processo, o princípio da emancipação é deixar para trás o que ficou e amadurecer para construir algo novo. E eu quero declarar, querido, sobre a tua vida, se esse estágio ainda, se esse princípio não está aplicado, eu quero declarar que até o término dessa conferência, você vai sair daqui com as estratégias de Deus para poder viver essas verdades. Sabe, o processo de emancipação, ele é tão importante. Mas também tem o princípio, querido, do esforço. A palavra diz então, ele vai deixar e vai se unir à sua mulher. Sabe, no original unir carrega a ideia de se ligar com esforço, de agarrar com intenção e persistência. Querido, a verdade é que a unidade custa caro. E ela só se sustenta com humildade e quebrantamento. A unidade, ela vai ser sustentada a partir de um coração quebrantado. Como eu disse, o casamento é a escola do caráter. E quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente sempre fala, né? Olha, veja se a pessoa ama Jesus, é claro, é o primeiro ponto. Mas veja se a pessoa tem um coração ensinável. Porque uma pessoa com um coração ensinável, ele se torna maleável, acessível. E nós precisamos ter esse coração. Às vezes a gente vai vivendo situações ao longo da vida e nós vamos endurecendo o nosso coração. É algo diário que nós precisamos fazer, de permitir o Senhor acessar e entregar para Ele o nosso coração. Dizer, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, toca no mais íntimo do meu coração. Querido, você precisa guardar o seu coração, porque é do seu coração que procedem as fontes da vida. Se o nosso coração está contaminado, todo o restante vai se contaminar. Se a gente fica amargurado, todo o restante vai ser comprometido. Porque a pureza se contaminou. Então, quando a gente fala do princípio do esforço, é essa renúncia de decidir caminhar em unidade. Então, não existe união sem esforço. E não existe nós sem renúncia. Tem um ditado que ilustra bem o casamento. A gente precisa entender que o casamento é se envolver por inteiro. Diga, por inteiro. É por inteiro. Não é só uma parte, não é só em um momento. O casamento, sabe, ele precisa com que a gente se envolva de uma forma completa. Esse ditado diz assim, a galinha se envolve com um omelete. Ela dá o ovo e sai fora. Não é? Mas o porco, ele se envolve com a feijoada. Ele dá a vida. E aí, nós vamos ser o quê nisso tudo? Nós vamos ser o porco da vida pelo nosso companheiro, da vida pela nossa esposa. Sabe, tem coisas que às vezes você nem gosta tanto, mas você vai ter que renunciar. Tem coisas que você vai ter que deixar, sabe, para que você possa desfrutar de um casamento abençoado. Certamente tem hábitos e cultura que vocês trouxeram, que você vive hoje, que não foi você que trouxe, que foi teu esposo. Isso é muito legal, essa construção da nova cultura, porque o grande problema é que quando nós pensamos que duas pessoas vão ter duas culturas e duas escolas diferentes, vem para um casamento e cada um quer implantar a sua própria cultura, isso se torna um problema. O pastor veio da cultura da escola, das vivências da família dele, e eu vim da minha. Agora nós se unimos e agora nós vamos construir uma nova cultura. Agora nós vamos pegar aquilo que foi bom que eu trouxe e o que foi bom que ele trouxe. E nós vamos construir agora a cultura da nossa família, trazendo aquilo que para nós faz sentido, trazendo aquilo que para nós, sabe, é aquilo que Deus nos direciona. Eu lembro que quando eu me casei, uma das coisas que não era da cultura da minha sogra era presentes. E eu achei muito estranho, porque um dia era aniversário do Gilvano e ninguém deu parabéns para ele, e eu fiquei, nossa, que coisa esquisita. Eu falei, não, mas tem que ter um presente, tem que ter um bolo, não importa se a gente vai fazer esse bolo no forno, tem que ter uma celebração, porque eu vim de uma cultura de muita celebração. Eu lembro que a gente começou a desenvolver esse hábito, e todo aniversário para minha sogra eu dou presente, vou lá, dou parabéns e a gente celebra. E foi muito interessante que hoje, gente, a cultura até lá mudou. Hoje ela dá presente, ela surpreende, ela dá parabéns. Se chega de noite, ela já fala, achei que vocês iam esquecer do meu aniversário.
Mas até chegar nesse processo foi uma construção de paciência. Eu tive que, deixar o julgamento, porque eu podia olhar para a família e podia falar: onde já se viu a sua mãe não ligar para você no seu aniversário? Onde já se viu essa cultura? Eu podia atacar a família dele. Ou eu podia entender todo o contexto, e eu preferi entender todo o contexto. Eu entendi que era uma família de 5 filhos com uma extrema dificuldade financeira. E que celebrar o aniversário era algo realmente muito difícil nas condições que eles viviam, com tantos filhos, né? Na verdade eram 6, porque uma faleceu. Então eu entendi, eu preferi olhar para a história, honrar a história e poder derramar amor naquilo que eu recebi. Então a gente para de arranjar confusão e a gente começa a derramar graça, derramar o amor. Então esse se unir vai demandar de esforço, de entregar a vida, vai depender das nossas renúncias. O casamento é a entrega completa. Ele não é para quem é fraco de alma, para quem é emocionalmente fragilizado. Querido, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Sabe quando que a gente vê que um casamento não está bom? Não é quando tem um ódio, porque o ódio daí já é muito ápice de tudo. É quando tem indiferença. Eu não me importo mais se faz, se não faz. Quando existe a indiferença, eu posso ligar um sinal de alerta que esse casamento está com problema. A indiferença é um sinalizador de um problema. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o quanto de rigidez nós estamos, o quanto nosso coração pode ter se embotado. O quanto que ao decorrer do casamento nós podemos às vezes ter se fechado. E quando a gente olha para a palavra, a gente entende, encontra um Jesus que serviu e nos ensinou a servir. Sabe como você resgata o amor? Tem pessoas que dizem assim: mas eu não amo mais. Querido, entenda uma coisa: amor não é sentimento. Deixa eu desmistificar isso, né? Amor não é sentimento, amor é um mandamento. É por isso que a Bíblia diz: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros. Amor é um mandamento. E como que nós vamos fazer para amar então? Servindo. Quer resgatar o amor? Comece a servir, comece a se importar, comece a cuidar, comece a honrar, comece a admirar. E você vai ver o amor no seu casamento sendo restaurado. Eu costumo dizer assim: pensa quando você namorava essa pessoa. Certamente existia coisas que você admirava, que quem sabe ao longo da história foi se perdendo. Gente, ninguém é perfeito. A gente precisa desmistificar esse mundo, essa idealização de um mundo perfeito. Mas o seu marido, a sua mulher, ela é perfeita para você. Posso ouvir um amém, gente? Eu vou repetir. O seu marido, ele é perfeito para você. A sua mulher é perfeita para você. Amém, amém, amor, que você falou amém. Eu costumo dizer assim: o meu esposo é perfeito para mim porque ele é exatamente tudo que eu preciso. Até naquilo que às vezes pode me incomodar nele, é o que eu preciso para trabalhar a minha paciência, para trabalhar a minha calmaria, para trabalhar, os aspectos que eu não tenho. A gente tem que parar de querer mudar o outro, porque senão nós ia ser um monte de robozinho. E a graça dos relacionamentos é a multiforme graça, é essa diversidade que existe em nós. Então, isso vai depender de esforço, de você querer estar nesse casamento, querer se dedicar. Pilatos lavou as mãos, Jesus lavou os pés. Quem nós vamos ser no meio de tudo isso? Pilatos? Indiferente? Estou nem aí com esse casamento, dá o que dá. Ou nós vamos ser como Jesus? Nós vamos lavar as mãos ou nós vamos lavar os pés? Tem muito cristão lavando as mãos. Tem muita gente que diz amar Jesus, mas não consegue amar o seu próprio companheiro. E o inimigo que não perde nada das oportunidades para atacar, ele tem destruído muitas famílias. Então quem ama de verdade se envolve, serve e permanece. Então o segundo princípio é o princípio do esforço. Diga esforço. É para a gente memorizar isso, é um esforço, é uma ação. Tem horas que eu não quero, fazer alguma coisa. Tem horas que eu não quero ter que ir lá e, gente. Pensa em algo aí que você não gosta de fazer. Mas é o esforço, é por amor.
No seu trabalho você faz tudo o que você quer? Não, e por que no casamento a gente não consegue ceder? Por que lá fora às vezes a gente consegue ser tão educado e às vezes dentro de casa é porque falta esforço? Falta muitas vezes a honra, o respeito. Aquilo que às vezes vai ser difícil, mas que você vai ser humilde, eu vou ser humilde como Jesus, para poder ouvir, para poder, fazer o caminho de volta. Amém, gente? Esforço, inclusive, para pedir perdão quando você acha que você está certo. Pastor, vocês têm os temperamentos aqui? Tem? O pessoal sabe dos temperamentos ou não? Tem. Os coléricos, né? Acham que estão certo. E olha que no fundo a gente quase tem uma certeza que a gente está certo. Quem é colérico, né? Mas aí o movimento que a gente tem que fazer é de voltar e pedir perdão mesmo achando que a gente está certo. Porque não é sobre isso. É sobre um coração ensinável e sobre aquilo que Deus deseja liberar em nós a partir daquela situação. Então nós nos movemos pelos princípios e eu quero compartilhar mais um princípio que é o terceiro. O princípio do pertencer, diga pertencer. Eu não quero que você durma aí, então por isso eu peço a tua interação. Então eles serão o quê? Uma só carne. Pertencer significa unidade. Ela nasce de 3 pilares. Integridade, que gera confiança. Confiança, que gera intimidade. Intimidade, que gera frutos. A integridade nossa no casamento vai gerar uma confiança. O casamento é uma aliança. Então a maneira como eu entendo o meu casamento vai me trazer integridade. E essa integridade vai gerar confiança entre nós, porque nós somos íntegros. Nós sabemos os nossos valores, nós sabemos a quem servimos, nós sabemos a aliança que nós temos, então estamos íntegros, estamos inteiros nessa relação. A palavra solteiro significa inteiro. O casamento é 2 pessoas inteiras que se juntam para se tornar melhor ainda. Gente, essa ideia da metade da laranja é linda. É linda, é bem romântica. Mas a palavra solteiro é inteiro. 2 pessoas inteiras, sem carências emocionais. Pessoas bem resolvidas, que se unem para agora constituir uma família. Então, a integridade vai fazer com que a gente gere confiança. E a confiança é a base para uma boa intimidade. E a intimidade, ela vai gerar frutos. Em todos os aspectos que a gente pensar, a intimidade, ela vai gerar um resultado. Assim como o chá, ele revela o seu sabor quando a água ferve. O amor verdadeiro se revela nas fases mais quentes e desafiadores da vida. Vai vir tempos desafiadores? Vai. E aí, aquilo que está dentro vai vir para fora. É por isso que nós precisamos se encher da palavra. Vai vir os embaraços, vai vir as lutas, vai vir as tentações. Mas são nesses momentos que a integridade vai aparecer. São nesses momentos que, os valores que a gente carrega vai nos sustentar. É muito triste a gente ver, os índices de divórcio, de adultério. Querido, eu creio que o Senhor tem levantado as nossas famílias para serem famílias saudáveis. E uma família saudável, uma família curada, ela cura outras famílias. Quem sabe a sua dor de hoje é algo que Deus está tratando para fechar essa ferida, para ser um ministério de amanhã. Uma ferida sarada é um ministério aberto. Eu não sei qual é a dor que você está passando, mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus, nós cantamos aqui, Jesus, é Ele que tem o poder de restaurar, inclusive a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida. Querido, o princípio de pertencer é entender que tudo que nós temos é do Senhor e tudo que Ele tem é meu. Então nós estamos debaixo de uma aliança com Deus, nós pertencemos a Ele. O nosso coração aberto a compartilhar a vida, os sonhos, as dores, as vitórias com o nosso companheiro e com Deus. Pertencer significa, olha, eu faço parte, nós somos uma só carne.
Está tudo em comum. As pessoas banalizam, inclusive a área sexual. Hoje em dia está muito banalizada. A imoralidade é algo que cresceu muito nos últimos tempos. E as pessoas banalizam isso, mas você para e pensa, os dois se tornam que uma só carne. Tudo que é meu está com você e tudo que é de você está em mim. Troca, é corpo, alma e espírito conectado. Gente, isso é lindo. É algo lindo quando nós pensamos, inclusive, na vida sexual do casal. É algo puro, é algo bom. É você entender que você pertence ao teu esposo, que ele te pertence. E isso vai gerar frutos, amém, gente? Pega aí. Algo que é lindo diante do Senhor. Algo que o Senhor criou para ser uma bênção, hoje tem sido totalmente desconfigurado. Hoje a gente vê pessoas que não conseguem, que vão para um casamento, inclusive com muitas dificuldades na área sexual, por causa de feridas, por causa de traumas e por causa de passividade. Então nós precisamos olhar para isso, senso de pertencimento. Eles serão uma só carne. Quanto mais você tiver, temos só adultos aqui, né, gente? Amém. Quanto mais nós tivermos relação com o nosso esposo, mais nós estamos nos conectando a ele. A gente me ajuda aí, né? Nem os homens para dizer um amém. Eu estou ajudando vocês aí, gente. Depois você fica reclamando. As mulheres, eu desmistifiquei algo lá na igreja. Ficavam falando assim: não, porque a mulher é mais difícil. Eu falei: gente, vocês estão encasquetando tanto isso, que está se tornando algo tão difícil a relação sexual, gente. É um fogão a lenha. Sim, é diferente, mas lenha, esquenta. E nunca está quente esse negócio? Veja como se cria um repertório de uma dificuldade de algo que é bom, que a mulher também deveria estar desfrutando. Falei: nem vem com esse negócio de fogão a lenha. Se é fogão a lenha, então deixa o negócio esquentar logo. Pertencimento é isso, é entender que é bom, que se não está bom, precisa buscar ajuda. Querido, se não está bom, porque precisa de ajuda hormonal, precisa de ajuda a ver espiritualmente, se não tem um passado cheio de promiscuidade. Tem gente que tem ataques espirituais, sexuais, não é normal. Eu estou aqui para te dizer que não é normal, precisa ter uma quebra, corpo, alma e espírito. Tem gente que se relacionou com tantas pessoas que estão carregando emocionalmente e espiritualmente um monte de gente do passado. Uma vez atendi uma mulher e ela dizia assim, ela estava em confusão, ela falava assim: pastor, eu acho que eu amo meu marido, mas eu tenho sonhos com um ex-namorado, eu nem penso nele. Será que tem alguma coisa? Ela estava entrando numa confusão. E aí nós oramos, a gente se desligou de alma, eu orei com ela, nunca mais ela teve esses ataques espirituais. Estou aqui para te dizer que não é normal ter ataque espiritual nessa área sexual, que rouba a alegria e o prazer daquilo que é bom, que foi Deus que criou. Você sabe o que eu imagino uma relação sexual? Os anjos do Senhor se alegrando, porque foi Deus que criou, e tudo que Deus cria é bom. Deus não errou quando nos criou. Então não tem nada de feio nisso, não tem nada contaminado nisso. É algo que é bom. O pertencimento, quanto mais você está próximo, mais intimidade você vai ter, mais confiança você vai ter. Sabe, de compartilhar coração. Agora, a gente precisa resgatar os outros princípios, porque se não tiver honra, se não tiver servir, se não tiver renúncia, não vai conseguir nunca se sentir pertencendo. Amém, gente? Eu vou falar agora do princípio da transparência. O texto começa dizendo, continua dizendo: e ambos estavam nus. Eles não se envergonhavam. Sabe, é nada a esconder. Querido, ninguém vence uma luta contra a verdade. O princípio da transparência precisa fazer parte do nosso casamento. Isso é uma construção. Isso vai depender de diálogo. Para a gente viver o princípio da transparência, nós vamos ter que deixar o celular de lado. E nós vamos ter que aprender a olhar nos olhos e conversar. E aprender a ouvir também, que eu acho que é a parte mais difícil, ainda mais para nós mulheres, porque a gente quer falar muito. Eu pergunto para as mulheres: quanto tempo faz que você não pergunta para o teu esposo como está o coração dele? Gente, o homem tem coração, amém?
eles se fecham com o tempo, porque às vezes eles trazem uma situação e eles querem falar, e a gente é muito rápida, e Deus deu uma visão maravilhosa para nós das coisas, e a gente já quer dar resposta, e a gente já quer falar o que fazer, e aí o que acontece? O homem retrai e fala, não vou falar mais nada. E aí o homem vai se fechando, vai fechando o coração, porque a mulher não aprendeu a ouvir. Às vezes ele quer conversar. A gente fez um trabalho na faculdade, achei muito interessante e triste. Mulheres que se prostituíam, eram prostitutas de luxo, elas cobravam muito caro. E aquelas mulheres, elas não eram bonitas. Gente, de verdade, estou falando fisicamente, elas não eram bonitas. Elas não tinham o corpo que a gente pensa que é bonito, nada. Elas eram feias. Feinhas, assim. Não que, né? Enfim, você entendeu. E elas diziam assim, naquele documentário, elas falavam assim, os homens que nos procuram são homens casados. E a maioria deles não quer a relação sexual, eles querem conversar. Porque elas elogiavam eles, elas ficavam ali ouvindo. Veja, a comunicação é algo muito importante. Não tem como ter transparência se não tem uma boa comunicação. Tem horas que você vai ouvir algo que vai doer em você. A pessoa que mais pode falar os teus defeitos é quem vive com você. Mas será que nós estamos abertos a ouvir? Querido, a gente não cresce se a gente não ouvir, porque as pessoas de fora não têm coragem de nos dizer a verdade. As pessoas de fora, é raras que falam a verdade para nós. Mas quando meu marido fala, querida, eu quero te fazer uma observação, eu falo, ai, né, pode fazer. Quem tem filhos pequenos, experimenta sentar na cama ou no chão com as crianças. Nós fazíamos muito isso lá em casa. E aí, vamos brincar, né? Eles tudo felizes. Dói, gente, se prepara psicologicamente. Tá bom, vamos sentar aqui. Criança, tá? Fala agora um defeito da mamãe, algo que a mamãe faz que você não gosta. E aí a criança vai falar. Daí você já vai querer, né, justificar. Não, escute. Porque nós precisamos aprender a ouvir os nossos filhos e a ouvir também o que a gente precisa. E aí cada um vai falando, agora fala uma coisa boa, daí o negócio fica bom, né, gente? Deixa esse negócio acabar com um tom para cima. Mas é uma forma de a gente desenvolver a transparência para conversar. E hoje o que se perdeu foi a escuta ativa, a escuta de verdade. A gente está escutando muita gente, não está escutando muitas vezes quem está dentro. Então, uma dica, desenvolva um hábito de ter um tempo a sós. Você e o seu marido. A gente lá em casa ama café. Eu nem gostava tanto de café, gente, mas meu marido gosta tanto de café, que eu fiquei viciada no café. Então a gente sempre sai e toma café junto, ou toma café em casa junto, a gente prepara a mesa, a gente senta, a gente conversa. É o nosso momento de conversar, de ouvir. E a gente vai desenvolvendo isso, e tem horas que você vai se chatear. Uma coisa que nós desenvolvemos ao longo desse tempo de casamento é assim, se eu fico chateada com algo, eu não fico esperando ele adivinhar, gente. Em nome de Jesus, nós não somos a geração mimimi. Amém, gente? Sabe por que eu falo isso? Esses tempos tinha Dia das Mulheres lá. Daí veio uma irmã, chateada com o marido. Porque todo mundo postou no Instagram. E coitado do marido esqueceu lá de postar, né? Não tinha muita habilidade. Aí os presentes, ela foi inflamada por aquela comparação. Aí eu estava ensinando as mulheres. E eu vou ensinar vocês. Mulheres e os homens também. Tem homem que gosta muito de presente, gente. Se para o seu marido as datas são importantes, comunique. Se para você as datas são importantes, comunique-se para o seu esposo. Querido, olha, tá chegando o Dia das Mulheres lá. Você pode comprar um presente, ó. Até fui naquele, já ajuda, gente. Não é presente, ó. Aqui, ó, amor, vai lá. Se quiser eu até compro para você, trago aqui na embalagem. Gente, amém? Ai, mas tirou o romance. Depende, gente. É uma utopia que as pessoas vivem. Muito mais do que um presente para querer expor para as pessoas, é o que a gente vive de cumplicidade. Só que parece que o que importa é mostrar mais lá para fora. Então fale se é importante para você. Está chegando o aniversário. Seu marido não lembra das datas, sua mulher não lembra das datas. Coloca um bilhetinho lá. Faltam 10 dias para o aniversário de casamento. Querido, vamos reservar o restaurante. Não, eu quero que ele me surpreenda. Você pode viver a tua vida inteira não sendo surpreendida e frustrada. Você vai fazer uma escolha. Pode ser que ele faça diferente, gente. Mas tem gente que não vai conseguir fazer isso. Porque não é da característica da pessoa. A pessoa é distraída com isso. Ai, não me ama. Não é. Entenda que cada um funciona de um jeito. Tá dando para pegar a essência?
Aprenda como o teu companheiro funciona. E se relacione a partir dele. Não estamos falando que não vamos crescer. Mas existem desgastes que podem ser evitados. Nós temos algo lá em casa, o pastor, gente, ele é totalmente voltado a pessoas. Ele não gosta de consertar as coisas, né, amor? Então a gente já sabe, estragou alguma coisa? Vamos combinar para chamar alguém para arrumar? Tá tudo bem, gente. Faça combinados. Gente, eu não gosto de cozinhar. Eu me sentia terrível no começo. Parecia assim, meu Deus, eu sou uma pastora falando que não gosto de cozinhar. Mas eu não gosto de cozinhar, eu não vou mentir. Eu me esforço, gente, eu sei fazer de tudo. Os filhos estão tudo grande, cozinho, não tem problema. Mas eu falar assim que todo dia cozinhar para mim, ai, que alegria, não é. Mas não significa que eu não vou sempre cozinhar. Mas quando eu cozinhar, eu vou preparar, eu vou fazer aquilo com muito amor. E nós se adaptamos para uma rotina que a gente consiga viver com menos desgaste. Até porque a nossa rotina é muito intensa. Mas a gente não precisa ficar fingindo nada. A gente pode se adaptando. Me ajuda, amor. É claro, gente, tem momentos que tem que cozinhar, né? Tinha fases na vida que não tinha como ter ajuda, não tinha como sair. Aí você vai viver o processo que você precisa viver. Mas a gente se conhecer faz com que a gente não queira fazer o outro, sabe, uma idealização daquilo que a gente tem. Sabe por quê? Porque Deus criou o teu marido. Deus criou a tua esposa. Existem habilidades aí que se você não potencializar, vai se perder. Tem coisas maravilhosas. Meu esposo, gente, é maravilhoso. Eu falo assim, eu sou uma eterna apaixonada. Parece até loucura, mas é porque, gente, eu amo ele. Eu amo estar com ele, eu amo outras coisas. Que não vai ser uma coisa de arrumar, isso para mim pouco importa. Eu prefiro ele. Eu prefiro até que ele esteja tempo comigo do que lá arrumando as coisas. Você entende que a gente vai achando valor? E assim como ele em mim. Então, quando nós falamos de transparência, seja transparente, diga suas dificuldades, busque ajuda, seja humilde, deixa o outro falar. Quando vier uma crítica, não rebata. É difícil, gente, é muito difícil no começo. Mas vai valer a pena, eu posso te dar certeza disso. Amém? Então, seja transparente. Sabe por que muitas pessoas estão tropeçando e caindo, e muitos casamentos se dilacerando por falta de transparência? A pessoa começa a sofrer uma tentação, não compartilha. Está vivendo um distanciamento, não fala. Está distante. A transparência vai trazer proteção. Uma vez ouvi uma frase do Josué Gonçalves, muitos anos atrás, era aqui em Toledo ainda. Ele dizia assim, eu prefiro compartilhar uma tentação do que uma traição. Mas a pergunta é, será que as pessoas estão tendo estrutura? Se um ou outro compartilhar algo? Ou será que vai virar tudo um caos? É uma boa pergunta. O princípio da transparência nos leva a ter um coração voltado ao cônjuge e a Deus. É sair do lugar de mentira e de engano. Porque ninguém vence uma luta contra a verdade. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vem à tona. O casamento, ele é um altar que Deus nos molda. Para que os nossos corações batam no mesmo ritmo. É aquela coisa de olhar para o meu esposo e só do olhar dele eu sei o que ele está pensando. É assim ou não é, gente? Vocês que são casados, a gente não sabe o que o outro está pensando. E isso é o tempo. E cada vez tudo vai ficando melhor. Deixa eu te dizer algo. Tem uma música secular, pastor, desculpa, eu vou compartilhar isso, nem conheço a música. Eu só sei essa parte, diz assim, panela velha é que faz comida boa. Eu só conheço essa parte da música. Eu quero te dizer, quanto mais tempo o casamento passa, melhor ele fica. É que nem vinho, porque você conhece, você tem mais intimidade. É diferente, é uma unção diferente, é uma graça diferente. Então no seu casamento, o melhor ainda está por vir. Isso que você está vivendo agora, não é nada perto do que você ainda vai viver. O princípio da transparência nos faz entender, remover, sabe, os embaraços. E eu finalizo aqui trazendo o ponto crucial e mais problemático do homem e da mulher hoje em dia, que se chama pornografia, a imoralidade sexual. Quantos casamentos, sabe, definhando por causa da pornografia? E eu quero liberar algo aqui. Eu tenho ensinado muito sobre isso, era meu tema, que era para ser de TCC. Eu não consegui fazer esse assunto, enfim, mas eu entendi como encargo, porque eu sempre estudei muito sobre isso.
A pornografia financia o mercado da pedofilia. E se nós somos contra a pedofilia, nós precisamos ser contra a pornografia. Ei, querido, não se iluda que as genitálias daquela mulher foi preparada daquela forma, sem intenção de fazer com que reporte a genitália de uma criança. E a pornografia, como um saco sem fundo, leva o homem e uma mulher a uma despersonalização. O casal vai para uma relação não para ter prazer, mas para ter performance. Isso se contamina. Deus é o Criador de todas as coisas. A nossa criatividade nós podemos buscar nele. Quando trazemos esse terceiro elemento para dentro do casamento, o casamento fica contaminado. E aí, às vezes, a gente vê cristão que tem medo de sair de grupo do WhatsApp que chega a pornografia. Esses dias atendemos uma situação, sabe, onde a criança pegou a pornografia no celular. Ah, mas não era o pai, mas é alguém que mandou no grupo lá do futebol. Pois é. O princípio da transparência é ser transparente, inclusive com os amigos, de falar assim: eu tenho um casamento, isso aqui não honra o meu casamento. Se você quer que eu permaneça nesse grupo, meu querido, ou vocês mudam a forma de vocês, ou eu não vou caber aqui dentro desse grupo. Nós precisamos ser sim ou não. Ou a gente compactua com algo ou não. Ai, mas não, estou tentando. Isso vai, mais cedo ou mais tarde, se tornando um grande problema. E a pornografia é um vício, como o vício da droga. Se a gente vai estudar a parte neurológica de uma pessoa que está com um problema com pornografia, é os mesmos danos cerebrais de uma pessoa com dependência química. Então nós temos um problema eminente, chamado imoralidade sexual. E gente, quando, não sei você, mas me dá uma indignação isso. Quando a gente está entrando na porta de um shopping, vê um outdoor de uma mulher de lingerie sensual, e a gente está achando que aquilo está normal. Está existindo uma erotização sobre as nossas crianças. Não é normal os nossos filhos ficarem vendo a intimidade. Sabe, o corpo não deveria ser normal, porque isso é o que a gente guarda como presente para um casamento. Mas a imoralidade entrou e Satanás, sabe que as pessoas acham que o diabo vai vir como um bicho feio. A palavra fala que ele vem como algo que parece ser bom, que parece ser legal. Mas é isso que tem entrado, é uma das principais causas que está entrando nos casamentos e destruindo os lares. Então rejeite isso, peça ajuda. Identifique os verdugos no casamento. Sabe, peça ajuda para o seu líder. Você é homem, às vezes é uma situação difícil, peça ajuda para o seu líder. Compartilhe, a Bíblia fala que no confessar nós somos curados. Nós confessamos a Deus para ser perdoado, mas quando eu confesso ao homem eu sou curado, nível de coração. A Bíblia já falava de psicologia antes mesmo da psicologia, porque a Bíblia é maravilhosa, ela é a regra de fé e ela já fala todas as coisas. Então à medida que eu falo, eu sou curado. Então, à medida que você compartilha, você tira das trevas e traz para a luz. E quando está na luz, Satanás não pode mais. A Bíblia fala assim: olha, se os teus olhos estiverem em trevas, quão tremenda trevas são. Os olhos são a luz do corpo. Se os nossos olhos estiverem em trevas, quão tremendas trevas são. Então sim, aquilo que nós fazemos no oculto, não está totalmente no oculto. Aquilo diante do Senhor, nada está escondido. Então o princípio da transparência vai implicar em você, sabe, proteger o seu casamento. E querido, é lindo a proteção, porque eu já falei aqui da relação sexual como algo puro, sem mácula. Algo que deveria ter prazer. A gente levou lá na igreja, por 2 vezes a gente trouxe, não sei se vocês conhecem, é uma sexóloga, Ariane Marques. Gente, que legal. O Instagram dela assim parece bem doidinha, mas na palestra assim, foi muito legal a palestra. E chegou um casal, né, querido, de 65 anos. O senhor tinha 65 anos. E ele falou assim: pastor, eu preciso te agradecer. E ele chorava, ele falou assim: nunca na minha vida eu pensei que eu pudesse aprender isso dentro de uma igreja. E o meu casamento foi restaurado. Você sabe por que quem está ensinando os meninos sobre relação sexual é a pornografia? Eles estão achando que é uma penetração. E os índices mostram que uma criança de 6 anos de idade, ela já teve algum contato com a pornografia. Ai, meu filho não. Pois é, às vezes você até cuida bastante, mas é o celular que está na mão do amiguinho dele. É as propagandas que aparecem do nada. É o filme com a cena explícita. As pesquisas mostram que uma criança de média de 6 anos de idade, isso é pesquisa antiga, tá, gente? Isso deve estar bem pior, isso era antes da pandemia, já teve algum contato com a pornografia. E o Senhor está nos chamando para proteger os nossos lares. E essa proteção implica em transparência, de você conversar com o seu filho sobre o assunto.
Busque ajuda se você não consegue. Se você não falar, alguém vai falar para ele. Eu lembro que quando a gente foi conversar com as crianças, a gente falava assim, olha, isso aqui, né? Cada um na sua fase. Isso aqui é um presente que Deus deu. Isso aqui é o maior presente, né? É algo lindo. A gente tirou a coisa feia. Porque a sociedade apresenta isso como algo banal, como algo sujo. Então nós precisamos entender o que de fato é o sexo. É algo lindo, gente. Tem pessoa que fica, não podemos falar do assunto. Atendemos uma vez um casal novo, gente, se guardaram para o casamento, mas tinha uma visão do sexo, algo tão pecaminoso que eles não conseguiam ter relação. Fazia 3 meses que eles estavam casados, eles não tinham conseguido ter relação. Porque o sexo foi apresentado como algo pecaminoso, mas o sexo não é algo pecaminoso. É a relação sexual fora da aliança que é um problema. O sexo é algo abençoado. E quem vai ensinar para as nossas crianças o que é um corpo da mulher, o que é o corpo do homem, quando eles vão para um casamento? Ainda bem que agora é o Isaac, né? O pastor vai lá. Mas vai ter que fazer isso, filho, você está casando. Isso aqui vai ter que pegar uma imagem, gente. Isso aqui é a genitália feminina. Olha, isso aqui é onde traz prazer para a mulher. Gente, as nossas famílias precisam ser curadas. E os assuntos que estão sendo tabu, o mundo está falando. Assuma a responsabilidade que você tem na sua família, no seu casamento. Nós não vamos deixar chegar lá no 5º ano da escola para mostrar o que é um órgão genital. Faça isso antes. Faça isso com pureza. Busque ajuda. Se você não sabe como falar, eu sei que é difícil, né? Mas a gente precisa se posicionar, é um tempo de posicionamento. Então eu creio que Deus está restaurando casamentos. E é a partir de nós. É a partir da gente olhar para dentro do nosso coração, sabe? E se arrepender dos maus caminhos. E às vezes a gente pensa maus caminhos, só coisas muito... Não, é o mau caminho de ignorar o cônjuge. É indiferença. Para mim tanto faz, estou indiferente. É a falta de cuidado. É a falta de oração. Eu sempre oro assim, Deus... Funciona, gente. Eu falo lá pro pessoal, isso funciona. Eu falo, Senhor, que meu marido olhe para mim e ele me ache a mulher mais linda do mundo. E o pastor, ele expressa isso, ele é muito brincalhão. Ele chega e fala, minha gata. O pessoal tudo ri, né? É porque é o jeito dele. Mas, sabe, é algo que é cultivado nas orações, no dia a dia. Eu não sou a mulher mais linda do mundo, mas no mundo dele, eu sou a mulher mais linda. No meu mundo, ele é o homem mais lindo. Eu não tenho olhos para outro homem, porque algo foi cultivado. A Bíblia fala, beba da água da sua própria cisterna. Existe algo para você se alimentar, que Deus já te entregou. Então quando a Bíblia também fala, né, que a alma farta pisa favos de mel. Você já foi no mercado com fome? E gastou o que não devia ter gastado, e comprou um monte de coisa, parecia que tudo era muito bom, daqui a pouco já chega em casa. Você comeu tudo de uma vez, as porcarias. É isso. A alma farta, ela pisa favos de mel. Se a nossa alma está farta, se emocionalmente, espiritualmente nós estamos bem, pode vir a tentação que vier, eu consigo refutar isso. Então cultive o casamento. Cultive a relação. Tem dias difíceis? Tem. Mas não perca o respeito, não perca a admiração. Se já aconteceu situações, volte e peça perdão. Faça o caminho de volta. Conserve o coração humilde. E certamente, você vai ter um casamento bem sucedido. Eu quero orar com você. Só quero retomar os princípios que nós falamos aqui. Nós falamos do princípio da emancipação, do princípio do esforço, do princípio do pertencer e do princípio da transparência. Num versículo, gente, tão conhecido. Num versículo que a gente lê e passa batido quando vai ler a Bíblia no ano, né? A gente passa ali batido. Quantos tesouros a gente pode aplicar? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Eu quero orar com você. E se você está perto do seu cônjuge, chega pertinho dele aí. Eu creio que o Senhor está fazendo algo tão poderoso. O Senhor, Ele mexe com a gente,
Muitas vezes a palavra é como uma espada de 2 fios, que entra, ela penetra até dividir alma e espírito. Ela vem como algo, sabe, que muitas vezes dói. Mas é algo para nos libertar. É algo para trazer o entendimento. É algo para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado, porque a família é a célula mãe da sociedade. Uma família sarada é uma sociedade sarada. Uma família curada é uma sociedade curada. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante agora. E você falar com o Senhor agora, se você identificou alguns princípios que quem sabe foram quebrados. Quem sabe você pensou em algumas coisas e o Espírito Santo trouxe lembrado alguns comportamentos que você até sabe que é errado, mas que quando você vê, você fez isso de novo e você não deseja mais fazer isso. Então agora fale para o Senhor. Fale para o Senhor aquilo que você identificou. Peça, entregue para Ele as tuas dificuldades. Se você chegou aqui cansado com o seu casamento, sabe, quem sabe no limite, a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Deposite diante dele as tuas frustrações. Quem sabe você chegou aqui, você passou por um processo de traição. Eu não sei qual é a situação que você viveu. Quem sabe foi um abandono emocional. Quem sabe você ouviu palavras que te feriram. Quem sabe você, homem, se sentiu desprezado. Quem sabe você se sentiu incapaz por palavras que a sua esposa disse, que trouxeram acusação sobre o seu coração. Coloque isso para o Senhor agora. Sabe, tire isso do quarto oculto, do quarto fechado, entregue diante do Senhor. Ah, Senhor, somente Tu sabes aquilo que cada um aqui passou, as vivências de cada um. O Senhor sabe as dores que cada um aqui carrega. Por isso, Deus, nós entregamos agora diante da cruz de Cristo as dores, as lutas, as dificuldades, as frustrações. E nós sabemos que Tu tens um bálsamo, que Tu tens uma unção, ó Pai, para o recomeço, uma unção nova para cada casamento. E agora eu quero convidar você a falar com o Senhor. Aquilo que você deseja viver, aquilo que eu quero que você visualize agora. Você não vai visualizar o seu companheiro, mas visualize você. Como você vai ser daqui para frente, visualize o seu futuro. Deus te deu um dom de criatividade, de imaginação. Imagine quem é a Débora do futuro. Essa Débora que eu almejo, que eu espero. Como eu quero ser amorosa, eu quero ser uma mulher mais dedicada, eu quero ser uma mãe mais equilibrada, mais amorosa. Como você se imagina no futuro? Sim, Senhor, nós sabemos que diante do Senhor todas as coisas são possíveis. E isso que nós, diante do Senhor, nós projetamos, nós sabemos que contigo nós podemos viver. Pai, eu oro agora por uma unção de cura sobre lares aqui. Eu oro, Pai, para que o bálsamo agora seja derramado sobre corações. Em nome de Jesus. Espírito Santo, mostra o Teu amor agora para as pessoas que estão aqui. Mais do Seu amor, Senhor. Senso de pertencimento, senso de aliança. Sim, Senhor. Derrama um bálsamo. Se você está com seu esposo, eu quero convidar você a abraçar ele agora. Abrace a sua esposa. Sim, Senhor. Nós estamos aqui porque existe aliança. E nós agora declaramos no reino espiritual uma aliança sendo selada. Pai, que haja unidade, que haja integridade, que haja fidelidade, que haja recomeço. Ei, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo, é o tempo de deixar as bagagens do passado. Não vos lembreis, ei, pare.
Pare de ficar trazendo o teu passado à tona. Existe um presente que Jesus está entregando agora. Existe um presente, existe um futuro glorioso. Sim, Senhor. Nós declaramos a tua vontade que é perfeita sendo estabelecida sobre cada lar agora. Uma unção nova de restauração e de amor. A tua essência, Senhor, é amor. E nós queremos receber de ti, Senhor. Muda mentes aqui. Muda corações aqui. E eu oro para que o seu coração incline ao coração da sua esposa. E o coração da sua esposa se incline ao seu coração. Eu oro para que o Senhor unja os seus olhos. Pingue em seus olhos os colírios. O colírio que vem dele. Que vai trazer a visão correta que você precisa. Eu oro para que o Senhor ative os teus sentidos espirituais. Para que você possa discernir as coisas espirituais. E para que você lute pela sua casa, pela sua família. Querido, eu quero agora, para finalizar, convidar você a repetir uma oração comigo. Se você puder, sabe, repetir assim: Senhor meu Deus, eu nessa tarde, eu recebo a tua palavra, que é viva e é eficaz. E eu agora, eu já apresentei as minhas dificuldades diante do Senhor. E eu sei que o Senhor é aquele que está me ajudando. E eu agora quero declarar no reino espiritual, diante de Deus, diante dos anjos e diante dos demônios, que o meu vínculo, a minha aliança é apenas com o meu esposo. Você fala esposo daí, né? Eu declaro diante do Senhor, dos demônios e dos anjos, que a minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. E eu me desligo agora, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, de qualquer envolvimento sexual passado. E eu declaro que eu estou na aliança conjugal abençoada do meu casamento. E essa bênção alcança agora a minha família e a minha descendência. Eu rejeito agora toda a herança espiritual de imoralidade dos meus antepassados. E eu decido nessa tarde viver a história que o Senhor, o meu Deus, tem preparado para mim e para a minha família. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos. Aleluia. Amém? Amém, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos ter mais uma sessão daqui a pouco, então vamos ter um intervalo. Nós temos uma cantina ali embaixo, então para você já poder se alimentar, não precisar sair, tá bom? Mas antes, eu queria, toda a ministração, nós vamos dar uns minutinhos para a gente compartilhar o que mais fez sentido. Nós aprendemos 4 princípios, né? Então eu queria que vocês se unissem em grupos aí, de 4, 5 pessoas, até para você conhecer mais gente que está perto aí, né? E vocês vão conversar sobre o que mais fez sentido nesse tempo, tá bom? Então junta os grupinhos aí, faz umas panelinhas, isso. Sai do teu lugar, encontra com alguém. Pessoal que é da casa aí, procura mais gente. Compartilha o que mais fez sentido, aquilo que mais vocês conseguiram aprender e vão começar a praticar. Pessoal, assim que vocês terminar, desce ali para a cantina. Aproveita e já comem junto, já se conheçam.